exemplo, é que eu recebi essa pergunta e depois eu fiquei, né, pensativa também. O bebê tá lá de 1 mês. E a mãe tá num estado de exaustão muito grande e um familiar falou assim, vou dar a fórmula. E deu para esse bebê 10, 15, enfim, 20 ml de leite. Essa mãe, quando vai dar uma mamar de novo, ela não consegue produzir tanto, né? O tanto que esse bebê mamou da mamadeira. Tem alguma... Existe isso mesmo? Não entendi. Por exemplo, se o volume de leite é esse mesmo volume? Porque o bebê vai mamar sempre mais da mamadeira, né? Até pela sucção ali, Sim, pela sim, facilidade. sim, Aí eu sim. vejo que essa mãe, depois que ela acabou dando a mamadeira, parece que ela fica correndo atrás Sim, daquela é uma bola mamadeira. de neve. É um efeito de bola de neve mesmo. Por quê? A força de sucção do bebê, a gente fala que é confusão de fluxo, até mais do que a confusão de bico. Porque o fluxo é muito mais forte da mamadeira. Então, o bebezinho, ele só gosta da mama, né? Ele só fica ali no peito quando o fluxo tá abundante. Mas que é no começo da ejeção do leite, né? Quando o bebezinho começa a sugar, ele estimula a ocitocina. A ocitocina vem e vem a ejeção maior de leite quando a mama tá cheia. Mas a partir do momento que ele começa a ter que fazer um pouco mais de esforço e ver que o fluxo diminui um pouquinho, ele não quer mais, ele começa a brigar com o peito. Aí tem muitas mães que chegam e me falam, Débora, eu já tô sem leite. Aí a gente tira o bebê e ordenha, tá saindo leite. Mas é que o bebê já tá cansado, entre aspas, ele quer o mais fácil, que é da mamadeira, né? O volume abundante que ele tem. Eu falo que a musculatura oral do bebê é a primeira academia dele. E é como academia. Nossa, a gente exercita, a gente vai aumentando o peso, a gente vai se fortalecendo para. Então, a criança fica um pouco mais fraca da musculatura oral, dos movimentos de ordenha que ela faz na mama para extrair o leite, e extrai menos leite da mama, sim. E isso influencia, extraindo menos leite da mama, leite parado, para de produzir. Então, a gente vai diminuindo a produção. É um efeito mesmo cascata, né? Tá. Oiê! Oi, Isa! Tudo bem? Tudo Deixa eu bem. baixar um pouquinho aqui. Tudo bem, graças a Deus. Eu Eu tava aqui tava rindo contando. aqui de você coçando. Eu também, menina. Eu sou mais tímida que ela, viu, gente? E olha que eu não me acho tímida, eu me acho bem tranquila até. Mas chega na hora da live, nossa, gente, me coça. Até sono eu tenho. Ai, meu E, Deus. e obrigada pelo carinho, sempre lindona. Ah, Eu até falo que parece, é um você que é. prazer participar dessa fase tão especial que é o aleitamento materno na vida de vocês. E eu tava aqui, né, contando um pouquinho antes que você, para mim, é uma pessoa, né, que eu admiro muito, que eu gosto, que eu confio, porque você cuidou de mim, né? Em pleno domingo, depois que eu cheguei na minha casa, você esteve aqui, me ajudou, né? E eu gosto muito também porque você viveu isso na carne, né? E eu É, acho que é importante. tanto a parte da amamentação quanto a alimentação, né? Isso. Eu falo que são grandes desafios para mim. A amamentação também foi mesmo com experiência. Meu mamilo era invertido, a Luísa tinha a linguinha um pouquinho presa. Quem me acompanha aí sabe dos históricos, mas também a introdução alimentar com a Luísa. Então, eu acho que esse tema é muito importante. Tipo, tudo que você traz no Insta é muito importante. E a gente tem que divulgar mesmo e conversar com as mães para ver se pode, o que dá para melhorar, porque é uma construção diária a alimentação, né? Eu brinco assim, né, que existe, né, o ideal, o que tem que ser, o que dá e o que a mãe consegue, né? Existem protocolos, estudos, pesquisas e o que uma mãe consegue manter, né? Isso mesmo. Então, eu tento, assim, mostrar no meu Instagram a minha vida real, que eu tenho meus perrengues, que não foi fácil amamentar. Nossa, para mim foi muito difícil. Você lembra que eu falava assim, não, hoje eu vou desistir. Hoje eu vou desistir. Não foi fácil. Foi fácil na introdução. Foi fácil a introdução alimentar para mim? Foi. Hoje não está sendo tão fácil, porque a Duda é uma menina muito curiosa e muito fominha, eu brinco. Então, cada um com as suas lutas. E é isso que eu quero passar. Porque quando eu coloco a minha vida real,
eu percebo que as pessoas falam assim, nossa, acontece com você? É claro que acontece comigo, né? Acontece comigo, acontece com você. Então, eu acho que essa live, as lives que eu tenho feito, é para poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades e às vezes não conseguem chegar até uma consulta, né? Ou até mesmo é só uma dúvida ali, pontual. Então, é para isso que a gente está aqui, para poder melhorar. E eu sempre falo, cada dia que eu estudo mais, é cada dia uma pesquisa nova, coisas novas que a gente tem que buscar para levar para o nosso paciente, né? E não achar que a gente é a melhor ou a que a gente consegue tudo. E não, a gente está aqui para aprender, para errar, para passar para todas vocês os nossos perrengues e as nossas, e dentro dos estudos, o que é certo, o que é o melhor e o que dá. É o que é possível, né? Isso. Então, eu queria agradecer que você aceitou meu convite. Sempre. Eu sei que corrido aí na sua casa. Agradeço muito o convite, viu, Isa? Então, o ideal era ela estar dormindo, mas ela não quis dormir, está com os sempre pais assim, né? na tela, na televisão, porque senão ela estaria chorando aqui, tá, gente? Não, então, a minha eu consegui fazer dormir, porque meu marido hoje, na hora do almoço, falou assim, que ele tá aqui hoje, né? Ele falou assim, não deixa ela dormir à tarde, porque deixa o tablet carregado. Olha ele. Eu falei, eu assim, ó, porque você tá com medo dela? Ele assim, ó, tô com pavor. E porque ela chora tanto. E ela chora tanto, para eu conseguir fazer alguma coisa, gente, é uma logística. Ou é meu marido, ou é minha mãe, ou é a babá. Eu nunca consigo fazer algo assim. Ai, a Duda tá assistindo TV. Não, ela não fica. Quando eu preciso que ela fique, ela não fica. É assim, né, Isa? Eu falo que a vida de mãe a gente tem que se virando em mil para conciliar tudo, né? É bem isso. Mas vamos lá, gente. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade na live para poder mandar as perguntas, as dúvidas de vocês. Se escapar ou passar alguém que mandou, a gente não conseguiu responder, a gente responde pelo direct. Mas não deixem de participar e mandar as dúvidas. Não tenham vergonha de mandar uma pergunta, que às vezes para vocês é uma coisa muito importante, para nós é uma coisa tão relevante, mas a gente está aqui para isso, para poder ajudar vocês. Isso tá mesmo. bem? Então eu vou fazer umas perguntas para a Dé vai fazer umas perguntas para mim. Vamos lá. Que eu acho que o que a gente elaborou é o que é muito comum de perguntas no meu consultório, que eu acredito que seja no seu também, né? No seu dia a dia. Vira e mexe, tem perguntas de introdução alimentar lá. Isso. Me fala uma coisa. O leite, ele é o principal alimento do bebê? O leite materno é o principal alimento do bebê? Até 1 ano? Sim, né? Principalmente até os 6 meses, que é o aleitamento materno exclusivo. Mas na literatura a gente encontra que o leite materno é o principal alimento até 1 aninho de vida. Isso. E me fala na sua vida real, como foi para você a amamentação e a introdução alimentar? Olha, Isa, não foi fácil. A Luísa sempre demandou muito de colo. Eu falo que ela tem muito. A gente tá conversando com uma amiga hoje que ela tem muito amor para dar, mas também exige muito amor, né? Então, assim, ela demandou muito de colo. E como a gente sabe que a amamentação vai muito além da fonte de nutrição, do alimento em si, ela queria. É a fase de novidade. Então, sempre. Igual salto de desenvolvimento, na introdução alimentar, eu percebi que ela também quis mais o peito, né? E muitas vezes era no meio da refeição, a gente lá toda suja, ela queria, né, tipo, com BLW, a gente tentou participativa, e ela queria o mamar. Pelos meus estudos, pelo que eu acredito, eu fui dando no meio junto, aí a gente procurou a Isa também, porque ela tem alergia alimentar, ela começou com recusa alimentar importante. Então eu percebo que em alguns momentos é importante a rotininha na alimentação, a rotina na alimentação, né? E conforme ela foi desenvolvendo mais o cognitivo, eu fui explicando para ela, filha, você está com sede? Então é a água que você tem que tomar, principalmente a água, viu, Isa? Eu acho que confunde muito a criança na amamentação, principalmente depois de 1 ano, que foi onde eu senti maior dificuldade, ela teve uma perda de peso. Então, está com sede, está com fome, mostrar para ela essas diferenças, que existem outros tipos de alimento. Então, é uma construção diária
E a recusa alimentar também, então de ir oferecendo. Então a amamentação, pelo que eu acredito, eu mantive a livre demanda, mas foi necessário ir estabelecendo uma rotina, né? É isso que eu Principalmente vejo depois de um muito, aninho. isso que eu vejo muito em consultório. Eu sempre falo. O leite, né? O leite materno ou o leite de fórmula, porque ninguém aqui é menos mãe porque amamenta, só Sim, amamenta exclusivamente, ou porque dá fórmula, não é isso. O leite ele é o principal alimento do bebê até 1 ano de vida. Aí o que acontece? O bebê, ele não sabe que o alimento é para saciar ele, né? Que é para ele se alimentar. Então ele come porque ele está sendo apresentado. Tá ótimo. Só que eu vejo bebês, né? Vejo mães que falam assim: ah, então se é o principal alimento, tô tranquila, né? Aí a criança não não tem comer. rotina, não tem rotina em nada. Aí quando chega com 1 ano, que daí a comida é o que é o principal alimento do bebê, é o que vai nutrir o bebê, aí a mãe tem desespero, ela quer mudar a rotina do bebê da noite pro dia, né? Por isso que eu falo, sim, tem que amamentar, tem que, né, não se preocupa tanto com os alimentos, com tudo que tem que fazer. Se preocupa em criar uma rotina, né? Ali, o bebê acorda às 8 e vai tirar a sonequinha às 9h30, então entra com a frutinha ali, tenta tirar, não é tirar a mamada, mas tenta assim, organizar a rotina do bebê, porque senão chega com 1 Priorizar, ano. né? Tipo, prioriza a fruta e aí depois o mamar, Isso. né? Mas vai ter dias que o bebê não vai querer comer a fruta, vai querer mamar, tá tudo bem, porque o bebê ele vai oscilar. Agora, Uhum. o que não pode é a mãe achar assim, não. Então, o leite é o principal alimento, então tá bom. Aí hoje acho que eu não quero dar fruta, tô tranquila, vou dar o peito. Aí hoje acho que eu não quero dar o almoço. Não é assim, né? A gente sabe que o bebê ele vai mamar e comer, ou ele vai comer e mamar. Por enquanto vai ser assim. E eu fico muito preocupada que eu vejo muitas famílias sem rotina. Sim. E E, você sabe como isso é importante, né? inclusive, Isa, não só como consultora de amamentação, mas lá no plantão, que eu fui professora, e aí eu dava plantão com os alunos no HU, quantas crianças a gente recebia em caso de desnutrição ou diarreia grave. E aí, a vez, estava só com leite, tipo, mais de um aninho, e assim, 10 mamadeiras ao dia, e era a Eu quero alimentação que desmaiar quando eu escuto essas coisas. E acontece que a criança ela não aprende a mastigar, né, Dé? A gente sabe que sim, uma sim, mastigação é importante, a criança fica só na sucção. E aí, às vezes, a criança nem. Não é que ela não gosta de comer, ela não sabe nem mastigar o alimento. Ela ficou sim, ali, sim. né, só no leite, só no leite, só no leite, porque todo mundo fala que o leite é o principal alimento, aí a família fica tranquila. É o principal alimento, mas não é por isso que a gente não vai oferecer os alimentos para a criança, né? É porque é uma fase, eu acredito, né? Você me corrige, Thaís. Porque é uma fase de apresentação, né? De Mas é. produção de alimento. E não que seja, que não seja prioridade os alimentos, né? Eu acho Mas que não é é, só pela mas não é, fase que é. mas não é fonte de nutriente para o bebê. O que vai nutrir o bebê é o leite. O alimento é para ser oferecido, né? Mas é para isso que a gente vai oferecendo. Por isso, quando eu estou nas consultas, eu falo assim para a mãe: que hora seu bebê dorme de manhã? Meu bebê acorda às 6 da manhã e vai dormir de novo às 10, tirar uma soneca. Então, vamos tentar colocar a frutinha ali às 9, 9h30. Se Uhum, você perceber que às 9h30 está muito perto da soneca, ele já está irritadinho porque ele quer mamar, então a gente passa para as 9. Mas é uhum, importante a gente começar a ter horários, né? isso. Assim, não pode deixar tudo meio solto, porque é importante para a família poder se organizar. E essa questão, gente, que a Isa falou, é muito importante do sono da criança, né? De organizar a rotina, porque mamar, ele vai mamar quase dormindo, né? Porque é gostoso sugar, enfim. Mas a alimentação, como qualquer outra atividade, quando a criança está com sono, né? E depois também com fome, tipo, com Né? excesso de fome, né? É igual a Ninguém gente. segura esse bebê. Não é isso? É Então, igual, assim, eu falo, eu com fome, com sono, ninguém fica perto de mim. sim, não é só as crianças, não é? Então, realmente, a gente tem que conhecer o bebê, tem que conhecer e organizar essa rotina, porque não são eles que vão organizar, né? Somos nós mesmos. Isso, agora eu falo assim, ó, aí tem uma mãe que falou assim pra mim, meu bebê dorme das 11h30 à 1h30 da tarde. Calma, ele tá dormindo agora, ele não vai continuar assim, né? Então a gente vai tentando colocar ele para dormir meio-dia, pra gente colocar o almocinho 11h30, vamos empurrando pro meio-dia 15, é devagar. Mas é aquilo que eu falo, as pessoas estão confundindo. Leite materno é o principal alimento, ou a fórmula, então vai deixando a criança assim, não quer comer hoje? Ah, eu vou dar o leite. Aí quando a gente vê, tá com 1 ano, aquela criança não tá fazendo o processo da mastigação, não tá com uma rotina de alimentação, de sono, de leite.
Aí a mãe se desespera e é aí que acontece o problema, né? O pânico. E aí vai influenciar essa questão da mastigação, gente, influencia até na fala, né, Isa? Porque é toda a movimentação oral que o bebezinho precisa, crescimento dos dentinhos e tudo mais. E é como tudo, quando o problema já está instalado, é mais difícil resolver. Então a gente tem que trabalhar na prevenção. É por isso que tem essas lives maravilhosas, né? Que a gente se propõe também para as mães, para a gente conseguir ajudar na prevenção, não é isso? Sim, ó, a Gabi colocou aqui, ó. Eu não consigo seguir uma rotina com as sonecas do bebê. E não é por falta de tentar. Tem que ver aonde está acontecendo, né? Porque às vezes não é a soneca, às vezes o bebê, ele tá irritadinho por alguma coisa, você quer que ele durma naquele horário, tem que observar se não é a gente que quer que a criança durma naquele exato horário, não é o horário que a criança tá com soninho. Então tem que observar tudo isso. Se o seu bebê já está em alimentação complementar, como que está as mamadas, tudo isso é um conjunto de coisas que tem que ser observado, né? Isso, sinais de sono, não deixar a criança, né, se irritar, o ambiente do sono. É uma construção, gente, é uma construção diária. A rotina também, como nós adultos, né? Não é de um dia para o outro, é uma construção, uma persistência, né? Sim. Perguntaram aqui, ó. Minha bebê tem 11 meses e não tem dente. Isso prejudica a mastigação? Ela vai ter limitações com pedaços maiores? Não, gente, porque os bichinhos têm uma gengiva que só por Deus. Não tem. Não tem, né, isso? Desculpa, pode terminar. Não tem limitação nenhuma. A criança, ela consegue mastigar só com a gengiva. Não tem problema nenhum, tá? Ter dentinho ou não ter dentinho não vai atrapalhar na mastigação. O que vai atrapalhar a mastigação é o alimento todo pastoso. Isso. Nossa, inclusive, Isa, a Luísa nasceu o primeiro dentinho com 11 meses e uns quebradinhos. Eu achei que ela ia ser bem banguelinha, mas aproveite o sorrisinho banguelo, viu, gente? E nasceu primeiro de cima, parecia um abridor de lata, gente. E assim, ela amava alimentos duros, né? Tipo, pepino e a gengivinha, vai que vai. Exatamente. E, Dé, deixa eu fazer uma pergunta. Até quanto tempo deve amamentar exclusivamente dentro do seu ponto, né? 6 meses é o indicado, Exclusivamente. é 6 meses. Só o bebê só precisa do leite materno, não precisa de água e nenhuma outra Ai, coisa. gente, vocês estão ouvindo? Porque todo mundo fala, ai, a Nutri, a Isa é meio chata com essas... Não, gente, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada, né? E daí a criança pode amamentar até quando vocês orientam? A Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos de defesa à criança orientam a amamentação continuada, né, como complemento aí de uma alimentação depois de um aninho, principalmente, até 2 anos ou mais, tá? E tem estudos, inclusive os mais atuais, que foi feito aqui no sul do Brasil, que concorreu ao Prêmio Nobel, que as crianças que foram amamentadas por mais tempo, elas têm um QI mais elevado e um nível socioeconômico mais elevado, que foi um dos estudos diferenciais que a maioria dos estudos da amamentação é mais relacionada à saúde da criança e não a socioeconômico, né, e cognitivo. Então, é um dado bem importante, a continuidade aí da amamentação, lembrando que tem que ser bom para a mãe e para o bebê, né? E quando a mãe chega no estado também, porque... Lembrando que a amamentação vai além da fonte de alimento, do leite materno, tem que ser uma relação. Então, essa relação tem que ser saudável. A partir do momento que não é mais saudável, a gente tem que encaminhar para um desmame mais gentil, né? Eu consegui amamentar até 1 ano e 4, mas você lembra, né? Eu fiz a translactação por quanto tempo, Dé? Foi guerreira, né, Isa? Eu falava, e é que eu gostava muito de dar mamar, né? E eu não me conformava, que eu falava assim, não, gente, ela tem que mamar, né? Eu preciso que ela... E eu amava dar mamar. Até hoje, a Duda fica no meu peito, acredita? É um vínculo muito forte deles, muito. né? E eu falo para as mães, eu quero tirar. Eu falo, olha, pensa bem. Porque, olha, depois o luto é só nosso, né? Os bebês nem sabem. A gente sofre mais, né? Sabe porque continua aí com a mãozinha no peito, né, Isa? Tipo assim, a mãozinha, o aconchego, mas a gente sofre mais, eu acho que não, realmente hoje...
Aí eu fico trabalho fora, eu chego em casa e ela fala assim, ai, posso? Ela faz assim, posso pegar um tetezinho um pouquinho? Ai, gente, uma Olha banana. Eu falo, pode, minha filha, pode. isso. Que lindo. Aí eu fico irritada, assim, um tempo, porque ela fica muito em cima do meu peito, ela fica, né, machuca, né, fica ali Sim, pra lá, pra sim. cá. Eu falo, chega, não tem mais TT. Aí eu vou lá e coloco um monte de absorvente. Aí ela fala assim, você foi no médico, mamãe? Eu falei, fui, fiz curativo, não pode. Aí passo 10 dias, eu falo assim, ai, gente, por que eu tô fazendo isso, né? Aí o tio, ai, tudo... Uma relação, é isso. Mas o problema é da mãe, não é da criança, né? O problema é da mãe. E principalmente os fatores de proteção, gente. Nessa pandemia a gente tem que reforçar a importância do leite materno para a construção da imunidade da criança. Então, força aí na peruca. E eu recebi na caixinha de pergunta, aqui, ó, coloquei, ó. Você percebe, e eu vou perguntar para você também, que o aleitamento materno exclusivo, livre demanda, né? Sem horário, sem atrapalha um pouquinho na refeição, dificulta a criança aceitar? Sim, né? Tem crianças que sim, tem crianças que não, né, Isa? Eu acho que a gente tem que olhar a particularidade de cada criança. Eu mesma, com a Luísa, eu percebi que sim. A minha irmã tem um bebê de 7 meses de diferença e ela sempre fez a livre demanda com ele também. E para ele, não, ele bate pratada, sabe? E a Luísa não. Tipo, a Luísa sempre teve um grau maior de seletividade, talvez pela alergia, não sei. Mas eu percebi. Então, a importância de você observar a sua criança e conversar com um profissional especializado e construindo essa rotina. Para nós, a rotina foi importante. E não é fácil, viu, gente? Não, e é isso que eu falo, assim. Então, quando eu escuto de uma mãe falar assim, é livre demanda. Tá? Só, como que era o livre demanda da Duda? A Duda era, a cada 2 minutos ela mamava. Sim, sim. Se eu deixar, ela fica pendurada. A Duda eu tinha até medo. A hora que ela abriu o olho, eu falei assim, agora ela vai me pegar. Né? Eu falava assim, meu Deus. Aí quando chegou com 6 meses, eu falei, gente, se eu ficar assim, eu não vou conseguir introduzir nada para ela. Porque, primeiro, quando a gente vai dar comida pro bebê, a mãe que amamenta, eles não ficam mais azedinho, não quer comer, quer sair do cadeirão, porque quer cheirar a mãe, quer pegar a mãe. Aí você escuta relatos assim, ah, Isa, meu bebê come melhor com meu marido ou com a minha sogra. Eu falei, é claro que come melhor. Por quê? Porque não tá sentindo o cheirinho, o seu cheirinho, né? Ele quer você. Então, não é que você tá fazendo alguma coisa de errado, é porque a gente tem o cheiro do leite, né? A mãe que amamenta. Então, eu falo assim, não tem problema. Se você quer criar uma rotina, às vezes você precisa sair um pouquinho do jogo e colocar alguém para te ajudar. Para você ver, porque a mãe se culpa muito, né? Mas comigo não come, comigo não, né? Não consigo fazer nada. Eu falo, mas é normal, gente. A mãe a gente nunca consegue. Por quê? Porque a gente tem mãe, tem o cheiro do leite, o bebê que é o nosso aconchego, e às vezes com a outra pessoa vai comer melhor. Então tenta organizar a rotina do bebê, às vezes com outra pessoa não tem problema, tá? Então eu vejo muito essa preocupação. Isa, eu fico com medo de não ter horário para o meu bebê mamar e não conseguir introduzir alimentação. Na verdade, o bebê, quando ele começa a comer, ele não sabe que ele tem que saciar. Mas o bebê comer uma banana, por exemplo, comer uma banana, a banana sustenta. Automaticamente ele vai querer mamar, porque não é que ele está com fome, é o hábito dele mamar. Já depois de 10, que diz que ele vai se habituando à rotina, aquela banana já não vai mais ser um problema. Ele vai comer a banana e não vai querer mamar. E a mãe vai falar assim, mas por que ele não quer mamar? Porque ele já sentiu que ele está alimentado, sustentado. Mas é aos poucos, não é a gente. Olha, tira a mamada daqui. Não, tenta organizar isso. Vocês vão deixar o bebê mamar, mas ele também vai comer. Nós só vamos mexer nas mamadas se o bebê não estiver aceitando nada, tá? Ótimo isso. No caso da Luísa, ela até aceitava, mas era que nem hamster. Eu falo, tipo, era aquele... Era pouquinho. Quando não guarda comida aqui do lado. É o perfeito hamster mesmo, viu isso? Gente, a alimentação... vocês acham a amamentação difícil? Vocês vão ver a alimentação, eu tô brincando. Não, gente, para mim a amamentação, olha, eu falo pra Superou isso. eu tive as duas dificuldades. O do João, eu chegava a suar frio, assim, eu falava, Jesus. Só que não tinha essa orientação, nem existia isso, né? Meu filho vai fazer 12 anos. Já a Duda, eu ganhei a Duda na quinta, no domingo estava na minha casa. Eu falei, não vou cair nessa. Você lembra? É isso mesmo. Mas para isso, gente, o né, apoio, os profissionais especializados fazem a diferença, né? Para a mãe, para o bebê.
né? Até para a questão da mamada, do ganho de peso para o bebê, que a gente se desespera muito, o bebê tem que ganhar peso para recuperar. E a gente sabe ali na gordura do leite materno, né? Então a gente sabe que, então você dá uma mamadeira, meu bebê vai dormir. Não é que ele vai dormir, gente. Ele tá assim, ó, tentando fazer digestão, coitado. Então, assim, para Dá com isso, né? falsa impressão que não é suficiente, né? Isso. E Exatamente. até aproveitando, não sei se tem mais alguma pergunta que surgiu na sua caixinha, eu queria te perguntar também. Tem mais alguma pergunta? Tem, ó, aqui. Passou por dificuldades com a alimentação e a alimentação com a sua pequena? Sim, gente. Eu falei um pouquinho, né, sobre isso com a Luísa. Ela é muito esperta, assim, muito sensível da questão oral. Ela conseguia separar, eu falo que ela consegue separar a pele do tomate com a boca. Tipo assim, eu dou o tomate com a pelinha, né? E ela consegue separar a pelinha, a casquinha do tomate com a língua. Então, ela sempre foi muito intensa. Da questão da alimentação. Da amamentação, eu tive a dificuldade inicial com descida do leite, demorou para descer. Fiquei muito ansiosa, foi cesárea e ela não mamou na primeira hora de vida no meu leite, porque ela nasceu com hipoglicemia. Então, tudo isso interferiu na nossa amamentação, na descida do leite. E meu mamilo era invertido, então acabou machucando. Então, eu sei o que é a dor para amamentar. Mas se eu não tivesse a convicção e a informação, né, sobre o aleitamento materno e o desejo junto, que quando a gente deseja, a gente corre atrás, né? Isso igual a você. Eu queria muito. Eu acho que o desejo nos fortalece para superar os desafios que possam surgir. E a introdução alimentar, ela foi... Antes da introdução alimentar, a gente descobriu a alergia à proteína do leite de vaca. Então, foi também me deu uma expectativa aí, será que, porque, não sei, Isa, mas as crianças que já são APLV podem ser alérgicas a outros alimentos. Então, não será necessariamente. Não, né? Então, aí a gente vê de tudo na internet, por isso que é importante a gente procurar um profissional, né? Então, tive essa expectativa, será que eu posso oferecer? Será que eu não posso? Depois eu procurei ajuda com a Isa e a gente descobriu também alergia ao ovo, né? E seguimos, mas a questão da recusa alimentar e a quantidade, eu acho que como todas, a gente gera muita expectativa com a criança, então a quantidade da alimentação, a Luísa comia pouco, para mim, será que tá suficiente? Não tá. Por isso que é bom o acompanhamento também com a nutricionista e com o pediatra. Né? Então, para mim, isso foi uma dificuldade. A minha expectativa em relação à quantidade da alimentação. Que é a mesma expectativa que a gente tem do aleitamento. Será que eu tô com bastante leite? Mas eu acho que não é bastante leite. Será Aí que tá suficiente, né? Você vai tirar na bombinha, sei lá, 50 ml. Mas, gente, isso aqui não é... E como é difícil, né? Saber exatamente. E eu acho que tudo faz parte também da nossa maternidade, que a gente não tem controle de tudo, né? E das crianças também, né? A gente não tem controle do nosso corpo, da quantidade de aceitação da criança, que a gente sabe é o ideal, que foi o que você falou no início, e a gente vai adaptando no que vai ser possível fazer. Então, assim, eu acredito que eu estou ainda numa construção, né, com a Luísa, da alimentação, eu não desisto nunca. Às vezes meu sogro e minha sogra falam, aí, gente, não tô falando mal do sogro e da sogra, mas às vezes ele fala, Débora, você fica insistindo na alimentação para ela, você tá ficando tuchando comida nessa menina. Não é porque eu sigo certinho, é horário da fruta, horário do lanchinho, é horário, sabe? Não, ela não quer, não insiste. Eu falei, eu insisto, sabe? Porque é uma construção, né? Eu acredito que é uma construção, porque senão eles não vão querer comer, Isa. Porque na verdade é muito mais legal gatinha andar, brincar, do que comer. E a gente fala assim, Isa, eu posso colocar algum brinquedo, algum livrinho na hora do meu bebê estar comendo ali com 1 ano e meio, que eles já estão naquela fase que não querem mais ficar no cadeirão. Tá tudo bem, gente. Coloca ali para ajudar. Sim. O que a gente não pode colocar é uma TV, um telefone, porque daí a criança, ela não está vendo o que ela está comendo.
Mas com o brinquedo ali, ela tá tocando, tá mexendo, tá sentindo o alimento, né? Porque tem horas que o bebê não quer ficar no cadeirão. Tá tudo bem, gente, né? Não é todos os dias que o bebê não quer sentar. E é isso que eu falo. As pessoas estão querendo seguir algo que às vezes não tá funcionando na casa, né? Muda o jeito, muda o lugar que o bebê tá comendo, muda o horário. Às vezes, a minha filha, eu fui descobrir que a Duda não estava indo bem porque queria que ela almoçasse com a gente 12:30, que é o horário que meu filho saía da escola. Então, na verdade, não era 12:30, era 12:40, porque ele saía 12:30. Eu chegava voando em casa, porque eu queria todo mundo sentado na mesa. Menina do céu, eu chegava e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque aí ela chorava, ela já estava irritada, porque ela dormia 1:30, ela sempre dormia 1:30. Aí eu falava assim, mas ela tem que almoçar comigo, gente. Aí eu comecei a parar com isso. Falei, você quer saber? Ela vai almoçar 11:30 com a babá, né? E depois que eu chegar em casa, ela vai pegar alguma coisa que tiver aqui na mesa para ela distrair, brincar e ficar aqui conosco no momento da refeição. Mas é isso que acontece. Nós, mães, né, os pais, os cuidadores, nós devemos conhecer essa criança, né? Não tá legal esse horário do 12:30, porque queria que fosse junto conosco. Muda. Ah, mas ela vai almoçar sozinha? Infelizmente é o horário que eu consigo, porque eu também tenho outro filho, né? E que ela almoça bem, né? E é porque ela já não tá mais com sono. Chegava 12:30, ela já tava assim, ó, azeda. E, gente, criança com sono, criança irritada, esquece. Ah, mas Isa, se meu bebê tiver com sono, ele tem que comer? Dá o leite, gente. Porque você vai criar uma expectativa, essa criança não vai comer, vai estressar a criança e a mãe. Espera acordar, né? Espera acordar, tá tudo bem. Então, eu observei que a minha filha não funcionava 1 hora depois daquela refeição que eu queria que ela fosse do 12:30. A gente foi para as 11:30. E até hoje ela almoça 11:30. Até hoje. Ela não almoça comigo. Ela senta depois, mas a refeição dela, né, de comer a salada, os legumes, a comida é antes, porque ela não tá no horário da soneca. Aí 12:30, 12:20 ela toma banho. Nós sentamos na mesa 12:40. Aí ela vem aqui e fica com a gente. Mas o jantar é comigo, o café da manhã é comigo. Então, as duas refeições que eu não consigo estar presente no horário legal é o almoço e o café da tarde. E tá tudo bem. É isso mesmo. A gente aceitar, né? A diferença do ideal que a gente às vezes gostaria, mas é o que é possível e melhor para a criança naquele momento. Aí eu pensava assim, nossa, mas eu oriento tanto que as crianças sentam à mesa, né? Estejam junto nesse hábito. Mas, gente, eu tenho outro Vida filho real, né? que sai 12:30 da escola. Eu ficava assim, o que eu vou fazer? Gente, alguém vai ter que ficar sem comer, não, eu que não vou. Ela vai adiantar o horário dela. Mas eu fiquei, viu? Ó, fiquei numa guerra para mudar essa rotina minha. Eu falava, não vou aceitar. Eu oriento isso. Tá, eu oriento isso, mas ela só faz o almoço? Não, ela come café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. De 4 refeições, ela só não faz 2 comigo. O restante ela faz comigo. Sim. Tá tudo bem. Então é isso. Eu preciso que as pessoas sintam a rotina da casa de cada um, né? Da dinâmica da sua casa. E não porque a Isa ou porque a Débora falou, não, gente, ó, minha bebê funciona. Ela tem que comer a fruta às 7:30 da manhã, porque ela acorda às 5 e dorme das 8:30 às 11. Então vamos colocar a fruta mais cedo, né? Vai sentindo o bebê de vocês. Isso mesmo, isso é muito bom. E falando até dessa questão de sentir, o que você acha do BLW participativo ou só amassado, né? E aumentando o gradativo? Tá, vamos lá. Aproveitando para as mães. Todo mundo que tá aqui, né? Acredito que todo mundo me conhece e sabe como é que eu sou. Então, assim, eu fiz o participativo para minha filha, por quê? Porque eu não me sentia tão segura. Ah, mas como você não se sente tão segura se você trabalha com isso? Porque antes de eu ser um profissional, eu sou uma mãe, né? Uma mãe. Ela é minha filha, não tem nada a ver meu profissional com a minha filha, né? Então, eu não me sentia tão segura, por isso que em todas as consultas que eu faço de introdução alimentar e oriento, eu nunca me senti tão segura para fazer com a minha filha. Você faça se você se sentir segura, porque não tem coisa pior que uma pessoa fazer algo que não tem certeza, né? Sim. Então, eu gosto muito essa segurança vai para a criança também, né? Vai. E eu gosto muito do participativo, por quê? Porque é o misto dos dois. Sim. Então, o momento que eu estava com o horário tranquila, que eu conseguia ficar tranquila com a minha bebê, eu deixava ela explorar, pegar. Quando eu estava corrida, eu não conseguia deixar ela explorar, porque eu ficava com medo da babá dar algo e não conseguir socorrer ela, porque a gente só pensa em tragédia, né?
Não, a gente não pensa que vai dar tudo certo. Não, a gente pensa assim, ó. Ai, mas se ela engasgar, será que... E a minha babá, que cuidava da Duda, era uma senhora que cuidou do meu filho. Então, assim, para ela, a bolacha maisena fazia parte da rotina, suco, chá. Como que eu ia mudar a cabeça de uma senhora de 60 anos, gente? Então, eu preferi fazer assim, ó. Você vai dar amassado aqui. Quando eu estiver com a minha bebê, ela vai comer em pedaço. Então, eu gostei muito do participativo por isso, porque é o misto dos dois. Então, eu conseguia tanto amassar como dar algo em pedaço para a Duda, sem eu ficar nervosa ou ansiosa, porque tinha que ser daquele jeito. Agora, o que não dá é assim, você escolheu o BLW, que eu acho fantástico, mas você tem que ter, né, confiança no que você vai dar para o seu bebê, seguir exatamente os cortes. Só que aí, assim, hoje não dá tempo de eu fazer, deixar esse bebê, meu bebê explorar porque eu tô corrido. Aí vou dar amassado. Não, isso não dá. Por isso que eu vejo que funciona muito bem o participativo, né? Que é muito do horário da família. Mas não existe o certo ou o errado. Existe o que a família se encaixa. E hoje, no meu consultório, atendendo diariamente, eu vejo que funciona melhor o participativo por isso. Porque às vezes a família fala assim, não, olha, a minha mãe vai ficar com a minha bebê. Minha mãe tem pavor de dar alguma coisa em pedaço. O que você vai fazer? Sim, verdade. Então vamos fazer assim, você deixa a tua mãe dar o amassado e você depois dá em pedaço. Então por isso que eu vejo que funciona melhor pela vida real, pela correria, né? Meu esposo fica fora, às vezes, tipo, vai viajar quarta agora e volta só segunda. Então eu ficava sozinha com a minha filha. Ou a babá ficava... Enfim, eu ficava desesperada com medo de acontecer alguma coisa e eu não me sentia segura. Então... Eu acho assim, com a minha experiência como mãe também, a gente amplia o repertório da criança, né? Tipo, com a participativa, não só o BLW e a participativa. Tipo, a Luísa tem uma preferência pelos mais sólidos, mais durinhos. E eu tive uma certa... eu fiz participativo também, mas ela tinha preferência pelos pedaços lá e eu sentia uma dificuldade para ela aceitar os mais pastosos. E tem alimentação purê, por exemplo. Tem purê que é mais pastoso, né? Cambochá, né? Tipo, aí já foi influenciando também na aceitação dela. Claro que cada criança tem uma aceitação, mas eu acho participativo importante também com a minha, tipo, com a minha visão de mãe, gente, né? Por essa questão, porque a gente amplia o repertório da criança e as preferências, né? Não só o durinho, né? Os pedaços, mas também aí a questão pastosa e as texturas que vai evoluindo. Mais uma dica que eu dou, assim, que eu mudei minha conduta também, depois que eu fiz uma live com um cardiologista, né? Que todo mundo que cuida de uma criança, gente, babá, mãe, sogra, né, qualquer cuidador precisa saber desengasgar uma criança, né? Precisa. Então, isso é importante. Mas é aquilo, né? Por que eu mudei minha conduta agora? Porque eu fiz a live faz um mês. Então, eu nem imaginava que a minha babá precisava saber desengasgar, entendeu? Então, é aquilo. A gente está aqui evoluindo a cada dia. Hoje eu oriento a questão da cadeirinha, né? Uma criança engasgada, se aquela cadeirinha é muito difícil de retirar, como que você vai fazer? Então, assim, coisas que a gente fala, é coisa boba, mas não é. Na hora que o bebê tá engasgado, se o bebê tá todo lá Você travado, sabe, né? você não consegue Muito tirar. bom. Então, são coisas básicas que ajudam na hora do desespero. Porque no desespero você não é ninguém, né? Você só é uma mãe gritando. Não puro nervo, né? Isso é flor da pele. Eu tenho uma paciente que ela e o esposo são médicos e eu nunca vou esquecer da história deles. O bebezinho engasgou com uma pera. Tinha acho que era 7 meses. Ela não conseguiu socorrer, nem ela, nem o esposo. Mas, gente, eles não sabem, né? Desengasgar, sabe? São pais, gente. Né? Aí se vê numa situação assim, ninguém conseguia ajustar ali a situação do bebê engasgado, foram para dentro do hospital. E depois disso eu falo, gente, por favor, cuidado, né? Porque as coisas acontecem. Então, às vezes acontece com uma babá, com um cuidador, a culpa dessa pessoa. Então, não jogue a culpa para a pessoa. Então, o que eu fiz na minha casa? Quando era algo em pedaço, eu dava. Nem meu marido dava, porque ele não queria. Então, quando a Duda estava com a babá dava amassado para não ter esse problema assim. Se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Faz assim. Sim, a segurança, né? Você tem que ter a segurança para agir, né? Exatamente. Isa, mais uma pergunta que eu vejo frequente nas minhas caixinhas de algumas orientações de alguns profissionais, pediatras, enfim.
do tempo do leite materno, né, após refeição, se, por exemplo, influencia na absorção do ferro do alimento. Tipo, a mãe pode amamentar logo depois da refeição? Gente, eu fico tão triste quando eu vejo um profissional me falando uma coisa dessa, né? Porque assim, eu não vou falar muito, porque eu sou de falar, né? Escapa às vezes. Pelo amor de Deus, Filtro, né? né, Isa? Sem filtro. Ai, gente, por favor, né? Leite materno, olha, eu já posso dançar no meu Instagram. Não interfere com ferro. Você pode dar o almoço lá com todos os grupos alimentares e dar o peito, que não tem problema. O que vai atrapalhar a absorção do ferro é o leite de fórmula materno. Não. Ele é tão perfeito que ele É, não atrapalha. Então, não atrapalha ferro, não atrapalha nutrientes, nada. Mas essa questão assim, então eu posso dar o almoço, dar o mamar? Não tem necessidade, a não ser quando está no começo da introdução, que o bebê está se organizando com a rotina. Mas não porque não pode dar, porque atrapalha. Não atrapalha. Leite materno não atrapalha com a absorção do ferro. ótimo, ótimo E isso. muitos falam, né? Sim, não, e falam só depois de 2 horas. Eu tenho muitas mães que sempre perguntam. O ferro, por exemplo, do leite materno, comparando, eu já fazendo a propaganda, né, do leite materno, a gente tem menos ferro do que a fórmula artificial, né? Que o laboratório aí fez um melhorado. Porém, os receptores da criança estão preparados para absorver esses nutrientes, né? Do leite materno, enfim. Então, assim, não tem como prejudicar, como você falou, é perfeito, porque tudo que tá ali naquele leite, o corpinho dela tá preparado para receber, como se fosse o Lego, as 2 pecinhas do Lego, né? Tá tudo ali. Dé, deixa eu te fazer uma pergunta que eu também, às vezes eu também tenho um pouco dessa dúvida, né? Porque eu tô aqui, gente, aprendendo também em cada live. Por exemplo, é que eu recebi essa pergunta e depois eu fiquei, né, pensativa também. O bebê tá lá de 1 mês. E a mãe tá num estado de exaustão muito grande e um familiar falou assim, vou dar a fórmula. E deu para esse bebê 10, 15, enfim, 20 ml de leite. Essa mãe, quando vai dar uma mamadinha, ela não consegue produzir tanto, né? O tanto que esse bebê mamou da mamadeira. Existe isso mesmo? Não entendi. Por exemplo, se o volume de leite é esse mesmo Porque, volume? porque o bebê vai mamar sempre mais da mamadeira, né? Até pela sucção Sim, ali, pela facilidade. sim, Aí eu sim. vejo que essa mãe, depois que ela acabou dando a mamadeira, parece que ela fica correndo atrás Sim, é daquela uma bola mamadeira. de neve, é um efeito de bola de neve mesmo. Por quê? A força de sucção do bebê, a gente fala que é confusão de fluxo, até mais do que a confusão de bico, porque o fluxo é muito mais forte da mamadeira. Então, o bebezinho, ele só gosta da mama, né? Ele só fica ali no peito quando o fluxo tá abundante, mas que é no começo da ejeção do leite, né? Que quando o bebezinho começa a sugar, ele estimula a ocitocina vem e vem a ejeção maior de leite quando a mama tá cheia. Mas a partir do momento que ele começa a ter que fazer um pouco mais de esforço e ver que o fluxo diminui um pouquinho, ele não quer mais, ele começa a brigar com o peito. Aí tem muitas mães que chegam e me falam, Débora, eu já tô sem leite. Aí a gente tira o bebê e ordenha, tá saindo leite. Mas é que o bebê já tá cansado, entre aspas, ele quer o mais fácil, que é da mamadeira, né? O volume abundante que ele tem. Eu falo que a musculatura oral do bebê é a primeira academia dele. E é como academia. Nossa, a gente exercita, a gente vai aumentando o peso, a gente vai se fortalecendo para. Então a criança fica um pouco mais fraca da musculatura oral, dos movimentos de ordenha que ela faz na mama para extrair o leite, e extrai menos leite da mama sim. E isso influencia, extraindo menos leite da mama, leite parado, para de produzir. Então, a gente vai diminuindo a produção. É um efeito mesmo cascata, né? Tá, E não porque ela não tem leite. que ela não Mas consegue alcançar ali, né? alcançar, porque o bebê não extrai. A gente, quando a mama está cheia, né, com leite parado, a gente produz um hormônio chamado FIL, fator inibitório de lactação, até para nossa mama não explodir, né? Como se fosse uma caixa d'água. Ela enche conforme ela é esvaziada.
se ela não é esvaziada, não tem por que encher mais. A gente tem esse hormônio de, ó, Sim. para aí que não tá vendendo. A fábrica não tá vendendo o estoque dela, então não tem por que produzir. Então é isso que a gente fala da interferência, às vezes de muita chupeta, né, toda hora, e da mamadeira. Porque aí o bebê, a gente confunde o corpo da mulher que está esvaziando essa fábrica que estava vendendo aquele estoque, acaba diminuindo, né? Porque não está vendendo mais. Ai, gente, olha, eu falo, né? Não é fácil ser grávida, não é fácil amamentar, não é fácil introdução, não é fácil criar um filho, mas tudo dá certo, né? E eu brinco que cada criança é de um jeito. O meu filho é muito tranquilo, a Duda é do peru, eu falo que ela é perigosa, né? Então, não tem uma regra, né? Você tem que sentir o seu filho, sentir a rotina. O bebê, quando tá doentinho, tá ficando doentinho, eles querem mamar mais. Eu falo para os pais, observa isso, né? Então, não se preocupa. E o Bem, que eu quero passar, que eu vejo que é muita cobrança, né? A mãe fala muito tem que amamentar. Tem, gente. Se você conseguir, tem. Se você não conseguir, tá tudo bem, né? Eu tenho mãe que tem tanta sensibilidade na mama que ela tira o leite e dá na mamadeira, porque ela não consegue deixar o bebê pegar. E eu sei como que é, porque eu fiquei tão sensível na amamentação. Lembra que eu tomava banho de costas, assim? Eu tinha muita dor. E é de cada um. Mas eu aguentei ali, tá tudo bem. Mas se você tá aqui, não aguenta de dor, né? Fica com muita dor no mamilo e tem que tirar o leite da mamadeira ou no copinho, aonde for, né? O que você fizer, que é já tá possível ótimo. fazer, né? E assim, o bebê não consegue manter o aleitamento materno exclusivo porque a mãe trabalha, porque a mãe tá insegura, enfim. Vamos fazer o ideal, né? A gente faz o real para que esse bebê tome o leite materno o maior tempo possível. Como que vai ser? Vai ser na mamadeira, vai ser no copinho, vai ser ordenhando, vai ser amamentando. A gente vai adaptar a realidade, né? Isso. Eu quero deixar aqui meu relato, que a Duda começou a mamar fórmula, acho que com 10 dias, lembra que ela ficou internada, né? Uhum. E ela não conseguia ficar no banho de luz, você lembra? De barriguinha para cima. E era um desespero. Então, a Duda, ela tá no leite, ela ficou no leite materno, na fórmula, até 1 ano e 4, junto com os dois. É possível. Eu fazia a extragestação, né? Mais, né? Que era com a sondinha. Uhum. E, assim, é que eu me senti um pouco culpada por eu trabalhar na área, né? A gente sabe a importância, Se mas cobre mais, né? se cobre. Mas eu sempre falo assim para as pessoas, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou cansada, eu tenho um esposo, eu tenho um filho mais velho, eu tenho uma cachorra, né? Não é tão lindo assim como a gente vê às vezes na internet. Existe um choro atrás de tudo isso, existe um cansaço atrás de tudo isso. Uma história atrás dessa mãe, né? Uma necessidade. Eu consegui amamentar leite materno e fórmula e tá tudo bem, né? Não fui Até menos 1 ano e 4, viu, até gente? 1 ano e 4. Mas, ó, é importante. O aleitamento materno misto também é bom, né? A gente tem que... A gente acaba desistindo muito fácil, né, Isa? Ah, não, Fala assim, não, se eu tacar a fórmula, vai ser só a fórmula. O que é possível fazer? A Isa ia fazer pós-graduação ordenhando leite para não diminuir a produção, né, Isa? Eu ficava no banheiro. As minhas amigas da pós, eu falava assim, gente, preciso sair da aula. Ia enchendo, eu ia na pia e jogar fora o leite para mim era uma tristeza, porque eu sabia o quanto era difícil, né? Qualquer ml, eu ordenhava com a mão mesmo, porque era maquininha levar, mas levava também, ordenhava com a mão, jogava na pia na patente. Fiquei por muito tempo fazendo isso, porque eu tinha prazer de amamentar, eu gostava, só que eu vejo mulheres que não gostam, tá tudo bem, né? Faz o que dá, o que tá no seu alcance. Ninguém é menos mãe porque nasceu de cesárea, porque nasceu de parto normal, vaginal, porque amamentou. Faça o que está no seu alcance. Porque eu sempre falo, vale mais uma mãe feliz do que uma mãe descompensada, porque tem que seguir os protocolos da sociedade. Não tem sociedade aqui, é vida real. E a gente fala, né? A gente indica e conversar sobre isso, né? Com profissionais, eu acho que são abertos para isso, porque tem alguns que são mais radicais. Mas não fiquem sozinhas com esse peso, né? Com essas cobranças. Conversem com profissionais.
Exatamente, ó, a Dani colocou aqui, ó, fui muito julgada, não tive leite materno, meu filho com 15 dias de vida, ao invés de ganhar peso, perdeu, que é muito comum também, né? E o pediatra foi ver e eu não tinha leite mesmo. E aí começaram os julgamentos que eu não forcei, incentivei. Tá vendo, gente? É parar de julgar uma mãe, né? Porque já dei suplemento. Eu dei também, tá tudo bem. Não tem vergonha de falar aqui para vocês, porque não é vergonha para ninguém, né? Então, se tem alguma mãe aqui de 10 dias que diz que tá no desespero, minha bebê ficou internada, teve que tomar banho de luz, enfim, foi vários problemas. E eu realmente tinha muita dor na mama. E eu tô aqui, gente. A Duda tem 2 anos e 8, todo mundo conhece ela, né? Ela é perigosa. E tá tudo bem, né? Eu tento não julgar uma mãe. E eu Sim, sempre falo, a gente só para de julgar quando a gente vira mãe, né? Porque, sim. meu filho não vai fazer birra. Pronto, é o primeiro a fazer. A gente não tem a dimensão, né, das dificuldades. E sempre também, né, gente, quem já ofereceu ou não, quem vai ter outro filho, porque você mesmo, né, Isa? O João é diferente da Duda, A Duda. né? Então, assim, sempre é possível construir novas histórias, né? Sem estigmas. Quando a gente ressignifica o que foi possível nesse dia, a mãe do pediatra, né? Foi possível amamentar 10 dias, tudo bem, né? Você amamentou 10 dias a sua filha. Então, a gente tem que ressignificar essas coisas. E essas culpas que não são nossas, né? São deles carregadas em nós. E se surgir a oportunidade de uma nova história, quando a gente ressignifica, a gente pode se fortalecer para isso ou fazer caminhos diferentes, né? Não, e eu lembro que todo mundo falava assim, ó, o segundo você vai tirar de letra, super tranquilo. Gente do céu. Ah, é porque eu demorei muito para ter o segundo, mas a Duda, olha, gente, me deu um trabalho que eu falava assim, gente, parece. Eu era bem mais velha, 30 e poucos anos, eu falava assim, gente, não consigo lidar com a criança. E o João Arthur, que eu fui mãe com 21, nossa, dava tudo certo, porque cada criança é de um jeito, né? E nós também, né? A mãe, como você falou, né? A mãe de hoje é diferente, né? Da mãe de amanhã. Olha, a Dani colocou aqui, ó. Já dei suplemento, meu filho hoje tem 7 anos e está super saudável, excelente, é isso mesmo. Hoje eu tô grávida de 13 semanas e não quero me cobrar com isso, deixar fluir tranquilamente. Faça isso mesmo. Faça E isso mesmo. quando a gente encara com mais leveza também, é claro que o desejo é importante, mas quando a gente encara com mais leveza, as coisas fluem melhor. Até a introdução alimentar eu falo porque também às vezes eu exagero na teoria, sabe, gente? Tipo, com a minha filha também. Então, quando a gente, comigo mesmo, quando a gente encara com mais leveza, as coisas fluem melhor, você vai ver. Não, porque é aquilo, existem os estudos, a gente tá aí estudando para isso, mas às vezes as coisas funcionam um pouquinho diferente na casa de vocês e tá tudo bem, né? Tentar se encaixar. Mas, lembrando que leite materno não interfere com ferro, que assim, eu acho que é a dúvida que eu mais recebo também. Então, não precisa, né? A gente vai limitar a demanda, a livre demanda, que eu acho que é importante, né, Isa, a gente falar isso, se estiver interferindo na aceitação alimentar, Agora, né? se não estiver tudo bem, o bebê continua mamando e comendo, tá tudo bem. Agora, eu sempre oriento, tomar muito cuidado para não chegar ali com 1 ano, aquele bebê só mamando, mamando, mamando. E aí a mãe sabe que agora o alimento é o principal e ela entra num ciclo de desespero. Tipo, ai meu Deus, eu não consegui colocar uma rotina até agora. Aí agora tem que colocar a rotina, diminuir o leite, aí é confusão. Eu falo, vai. Por isso que a gente tem do 6º mês a 1 ano, para ir ajustando, né, aos pouquinhos a rotina do bebê. Muito bom. Mas Gente, eu é isso. acho Olha, que, o que eu tive a te perguntar era isso. Quer perguntar mais alguma coisa? acho que era isso também, Isa. As mães não perguntaram, se leu, né? As perguntas das E, mães. aqui é super rotina, a Lu comentou. Parabéns. Gente, rotina serve para. Gente, eu não vivo sem rotina. Pra tudo, né? Meu Deus do céu, precisa da rotina. Meu bebê tem 11 meses, eu comentei sobre a mastigação. A Gabi falou que não consegue seguir a rotina, tem que ver o que está acontecendo, porque a rotina é fundamental. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct, eu sempre respondo live no dia, né? Somente no dia. Depois é muito direct, eu não vejo. Então, hoje eu vou abrir meu direct e vou ver se alguém mandou mensagem em questão de dúvidas da live. Ótimo, Isa. Daqui a Muito pouco obrigada de vai novo pelo acabar. convite, pela Ai, oportunidade, eu pela que agradeço. confiança.
Ai, Fico muito você. feliz, viu? Obrigada a você. E, gente, alguém faz uma foto minha da Dé. Vamos lá. Dá um sorriso, Dé. Se alguém não fez, vai ver só. Dé, obrigada por aceitar meu convite. Uma hora dessa. Obrigada por cada um que esteve aqui presente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo.